Quando uma adolescente desaparece em um jogo de vôlei do colégio, todos ficam desesperados para descobrir para onde ela foi. Quando ela é encontrada, uma onda de injustiça segue, deixando a cidade revoltada. Este é o fatal breakdown da trágica morte de Cheryl Ferguson. Cheryl saiu apressada de casa naquele sábado para não se atrasar. Era seu primeiro dia como gerente do time de vôlei feminino e elas estavam indo para um amistoso a mais de 1 hora de distância. Cheryl estudava na Belleville High School e passaria o dia na Conroe High School, ao norte de Houston, Texas. 2 semanas após seu aniversário de 16 anos, ela se preparava para iniciar o 3º ano do ensino médio em agosto de 1980. Assim que desceram do ônibus, Cheryl deixou suas coisas no ginásio às 9h15 e foi pelo corredor até o banheiro antes do início do jogo. Zeladores próximos indicaram a Cheryl o banheiro mais próximo. Ao subir ao patamar, Cheryl foi abordada por um zelador, que começou a conversar e indicar o caminho. Ao chegar à porta, ela sentiu um pavor intenso ao perceber uma mão apertando forte seu braço. Às 9h30, o treinador e amigos de Cheryl ficaram preocupados porque ela não voltou ao ginásio e o jogo ia começar. Muitas garotas procuraram por ela no local, mas encontraram nada. O jogo durou 1 hora e ainda não havia sinal de Cheryl. Já era quase 11 horas quando o treinador organizou uma busca pela escola, junto com os pais e vários funcionários da escola. Eles chamaram a polícia e tentaram acalmar as outras garotas. Para onde Cheryl poderia ter ido? Clarence Brandley era supervisor de zeladoria da escola Conroe High e trabalhava no sábado, 23 de agosto, 1 semana antes do novo ano letivo, com várias tarefas finais para sua equipe concluir. Ele não sabia que haveria um jogo hoje, então, às 9h15, entrou no ginásio para abrir as janelas e portas para evitar que ficasse muito quente lá dentro. Henry Pease polia o chão da sala dos professores, enquanto Sam Martinez, Gary Ackerman e John Cecin terminavam de arrumar mesas e cadeiras no refeitório. Por volta das 9h45, Clarence passou pelo refeitório, carregando vários rolos de papel higiênico e pediu aos 3 que fossem ao prédio de cursos técnicos, dizendo que destrancaria em 1 minuto. Quando começou a subir as escadas, Gary disse que havia uma garota no banheiro. Clarence disse que não tinha problema, já que ele estava indo para o banheiro dos meninos. Depois de deixar o papel higiênico, ele foi para o escritório dele, fumar um cigarro rápido enquanto ouvia a rádio, só para passar o tempo mesmo. Clarence estava cuidando dos caras dele, já que eles vieram no sábado para fazer hora extra. Ele queria mantê-los ocupados até o almoço para garantir o pagamento do dia todo. No prédio técnico, Clarence abriu a oficina para eles e voltou ao prédio principal por volta de 10h15. Ele ajudou Henry a terminar o polimento e depois os dois passaram um tempo na cafeteria, arrumando mesas e cadeiras que outros zeladores haviam colocado mais cedo. No prédio de cursos técnicos, ele avisou aos homens que podiam encerrar o expediente às 11 horas. Os homens pegaram seus pertences e foram para os carros. Henry estava dando uma carona para Clarence para casa. Então, eles voltaram para dentro da escola, em direção ao escritório. Eles encontraram pessoas por toda parte procurando e chamando pelo nome Cheryl. A polícia estava presente e os homens souberam que uma aluna sumira do jogo de vôlei. Henry e Clarence ajudaram nas buscas por quase 1 hora até encontrarem algo horrível. Eles haviam aberto a porta do sótão do auditório, onde os cenários eram guardados para o teatro. Um olhar rápido atrás de algumas tábuas de madeira revelou um fato devastador. Cheryl Ferguson estava morta. O corpo dela estava escondido, nu, só com uma meia, e ela não se movia. Clarence avisou a polícia e apenas sentou-se no auditório. Foi surreal. De alguma forma, uma garota tinha sido morta a poucos metros deles, e eles não faziam ideia do que estava acontecendo. Henry e Clarence foram à delegacia e deram depoimentos sobre o dia deles, o que viram e até forneceram amostras de sangue. Eles tentavam descobrir quem fez aquilo. Será que viram alguém suspeito nos corredores? Eles entenderam que eram suspeitos, pois trabalhavam na área e acharam o corpo.
Os dois homens fizeram e passaram no teste do detector de mentiras na segunda-feira. Foi assustador estar sob suspeita, mas os dois queriam que o caso fosse resolvido. Para Clarence, o único homem negro entre os 5 zeladores, isso foi especialmente assustador, por causa da frequência com que ele ouviu a palavra com N durante a investigação. Poucos dias depois, ele foi preso. Clarence ficou atônito. Ele sabia que, ao descobrirem o verdadeiro autor, seria libertado, pois reconhecia que foi um grande erro. Mas não foi isso que aconteceu. Clarence Branley passou os 10 anos seguintes na prisão por um crime que não cometeu. Gary Ackerman não queria trabalhar no sábado, mas precisava das horas extras, pois um bebê estava a caminho. Ele não era muito próximo de nenhum dos caras que trabalhavam lá, mas ficou feliz por ter um amigo que passou para cumprimentá-lo. James Robinson havia deixado o cargo de zelador semanas antes, mas ainda aparecia ocasionalmente no local. James era alguém com quem ele tinha passado muito tempo neste verão, e eles se meteram em algumas situações duvidosas nos últimos meses. James despertava o pior nele, mas ele não era esperto o bastante para se afastar. Gary terminou de desempilhar as cadeiras na cafeteria quando viu um adolescente loiro se aproximando. Ela perguntou onde era o banheiro mais próximo e ele subiu a escada rapidamente para mostrar o caminho. Ele tentou fazer uma piada para chamar a atenção dela, mas ela não achou graça. Ele foi tomado por um impulso que o fez continuar subindo os degraus com ela, puxando conversa, enquanto lutava contra o desejo de tocá-la. Gary pressionava a jovem quando James apareceu, correndo pela escada para se juntar a ele. A garota tinha ido até a porta do banheiro, e James agarrou o braço de Cheryl e a empurrou para dentro do banheiro. Ela gritou e implorou para que os homens a deixassem ir. Seus gritos eram altos o suficiente para que John Cecin pudesse ouvir seu chamado desesperado. Ele viu os homens na escada com ela, mas não acreditava que algo realmente ocorria. Ele voltou para a cafeteria e aguardou que todos descessem as escadas a qualquer momento. O que Gary e James fizeram nos 20 minutos seguintes foi indescritível. Gary saiu do banheiro calmamente, depois se juntou a John e Sam na cafeteria, apenas esperando Clarence lhes dar a próxima tarefa. Gary estava abalado e começava a perceber a gravidade do que acabara de acontecer. Às 9h45, Clarence levou papel higiênico ao banheiro. Ele subiu as escadas e Gary gritou: "Tem uma garota lá dentro." Clarence planejou ir ao banheiro dos meninos, então estava tudo certo. Gary seguiu os caras até o prédio de cursos técnicos para esperar Clarence. Ele estava inquieto e perturbado. Ele tinha participado de um crime nojento e quem sabe o que James estava fazendo agora. De repente, temeu que Clarence estivesse demorando por causa da garota. Ele começou a dizer para os outros caras que Clarence realmente estava demorando muito nos banheiros. Ele era a única pessoa que estava sozinho na escola. Os outros zeladores, basicamente, tinham ficado todos juntos. Quando Clarence trouxe as chaves para entrar no prédio vocacional, Gary logo se desculpou para buscar uma coca. Ele verificou o banheiro e não havia ninguém lá. Ele voltou para fora e viu James na lixeira. Ele jogava fora um saco de roupas e Gary sabia de onde eram. Eles tiveram uma conversa rápida, então James foi embora. Gary voltou ao prédio vocacional e sabia que acabara de cometer um ato realmente maligno. Poucos minutos depois, Clarence os liberou para o dia. John Sessom o levava para casa e Gary mandou esquecer o que viu, ameaçou para que ficasse calado e lembrou que passaram o dia todo juntos. Gary chegou em casa claramente ansioso. Ele não era ele mesmo, e sua namorada percebeu que algo estava errado. Ele contou para ela e ao pai partes do ocorrido, dizendo que sabia das roupas dela no lixo atrás da escola. Essas roupas só apareceriam dias depois, então Gary sabia de algo que ninguém mais sabia. Na segunda-feira, Gary e os demais zeladores foram chamados para depor. Todos relataram a mesma história. Trabalhavam juntos na cafeteria. Eles viram uma garota ir ao banheiro e Clarence subiu as escadas com um papel higiênico. John Cecin se lembrou da ameaça feita por Gary mais cedo
e não mencionou o que tinha ouvido da garota. Uma semana depois, após Clarence ter sido preso, pediram para eles caminharem pela escola e recontarem o seu dia. Gary assumiu a liderança e lembrou a todos onde eles estavam juntos. Ele disse que Clarence ficou sozinho no banheiro enquanto todos esperavam muito tempo fora do prédio vocacional. Tecnicamente, isso era verdade, mas Cheryl já havia sido morta nesse momento. Esse foi o último interrogatório de Gary pelos 5 anos seguintes. Apesar das denúncias imediatas, até do pai da namorada, ele não fez nada enquanto Clarence era julgado e condenado por assassinato. Clarence passou por julgamentos, decisões ilegais, um julgamento anulado, uma condenação injusta e ficou no corredor da morte. Há poucos dias da execução, depois de anos lutando contra uma injustiça atrás da outra, Clarence finalmente estava tendo uma chance. A ex-namorada de James Robinson veio à tona com a confissão dele. Ele tinha chegado em casa logo após o crime e contou a ela o que havia feito. Ele arrumou suas coisas e deixou a cidade. Brenda achou que ele só inventava desculpas para não ficar e ajudá-la. Ela tinha 16 anos, grávida de 6 meses dele, e ele a havia abandonado. Apenas 6 anos depois, ela soube do caso de Branley pelo noticiário. Ela logo percebeu que James não estava brincando e era realmente o assassino. Sua apresentação fez a equipe de Clarence Branley reabrir a investigação do crime. Descobriram que a família de Gary já tinha apresentado informações incriminadoras 5 anos antes. Gary foi interrogado e admitiu ter visto James atacar e matar Cheryl, além de se desfazer das roupas dela. Você viu o que James estava fazendo? Parar? Ela, O que fez com que ela ligasse para ela agora? Louis Brandt. Eu vi Robinson sair pela lateral do prédio principal e dar algumas... Você sabe o que tinha na bolsa? No topo parecia que saíam roupas dela. Por que você está nos contando isso agora? Não acho que estou escondendo isso. Você acredita que James Robinson matou Cheryl Ferguson na Conroe High School em 23 de agosto de 1980? Ele pensou em ser testemunha, mas logo ficou claro, pelas evidências, que 2 homens estavam envolvidos. Ele decidiu retirar sua declaração, mas já estava claro que Clarence não tinha nada a ver com o crime. John Sessin veio à tona com a verdade, dizendo que viu Gary e James agarrando Cheryl Ferguson. Com as testemunhas admitindo a verdade, Clarence teve novo julgamento, em 1987. Após anos de moções no tribunal, as acusações foram retiradas e ele foi libertado. Em 1990, um homem completamente inocente perdeu 10 anos de sua vida. A parte mais revoltante da história de Cheryl Ferguson é que James Dexter Robinson e Gary Ackerman nunca foram julgados por nenhum crime. As provas foram destruídas ou perdidas intencionalmente no primeiro ano após o crime. Não restou nada para testar DNA. Eles só sabiam que o tipo sanguíneo do assassino era tipo A, que corresponde tanto a Gary quanto a James, mas não a Clarence. Após a libertação de Clarence da prisão, o promotor decidiu não apresentar acusações contra Gary ou James devido à falta de provas. A justiça foi completamente negada a Cheryl e a sua família.